Vamos ler o texto de Efésios, capítulo 2, a partir do verso 17 ao verso 22. Efésios, capítulo 2, a partir do verso 17. Qualquer dificuldade com áudio ou vídeo, os irmãos me alertem aí, por favor. Diz assim, capítulo 2 de Efésios, verso 17. E vindo evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um espírito. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua graça, pela tua misericórdia, e rogamos, ó Deus, que nos ajude a aprender mais e mais da tua palavra, e que a tua palavra esclareça e tire as nossas dúvidas e transforme a nossa forma de enxergar a realidade, a nossa vida com o Senhor, com o próximo, cada vez mais sejamos moldados pelo Evangelho. Nós agradecemos por esta oportunidade de estudo da tua palavra e rogamos as tuas misericórdias em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando a gente fala igreja, o que você fosse falar assim para vocês? Defina para mim o que é igreja, na sua opinião. O que vocês falariam? Pode falar o que quiser. Vamos lá. Pode falar, Adão ou Enzo. Igreja? Eu vejo a igreja como pessoas unidas com o mesmo propósito, que é buscar a Cristo. Basicamente isso. Uhum. Não vejo a igreja como templo, e sim como pessoas salvas pela graça, buscando a santificação. Muito bem. E você, Enzo, você acha? Tá bom. Cortou. Agora pode falar, Enzo. Agora tem que voltar o seu microfone aí. Ele desligou. O que eu falei foi? Foi, o que você falou, sim. Agora o Enzo não. O Enzo cortou de novo o microfone. E aí, Enzo, pode falar. Um lugar onde as pessoas se reúnem para falar sobre a palavra de Deus. Muito bem. E aí, Fernando, o que você pensa aí quando vem a sua mente, igreja? Igreja, para mim, é um lugar onde as pessoas se reúnem para falar sobre a palavra de Deus. Certo, Enzo. Muito bem. Agora o Fernando, pode falar. Então, pastor, eu li bastante já o Novo Testamento, e a igreja antes era considerada o templo, né? Uhum. Porém, eu li já uma vez, para quase duas, o Novo Testamento, e o templo, ele já não serviria, como que é? A igreja antes era o templo. Aí Cristo veio e ele falou que nós agora seríamos a igreja, onde hoje ele nos habita. Sim. Antes ele habitava num local feito por homens. Hoje ele habita em nós diretamente. É o que eu entendi. Muito bem. Muito bem. Isso aí. Quando a gente olha para essa imagem aqui, normalmente o que vem à mente, né, que é a igreja. Então as pessoas associam bastante a questão no nome igreja a um lugar, a um templo, a bancos, né, a um local santo separado e assim por diante. É um imóvel que é reservado para isso. Agora, antes da gente entrar nas questões mais
bíblicas sobre o que é a igreja, e vai muita coisa que vocês falaram aí, está dentro realmente daquilo que nós vamos tratar, é importante nós compreendermos que essa visão de igreja como templo, né, como um local em si, é por conta da Igreja Católica, né? Nós temos muita influência na teologia da Igreja Católica. Vocês podem observar que o católico mesmo, ele passa na frente da igreja, ele faz lá o sinal da cruz, né? Ele faz lá uma reza, uma coisa lá do terço, sei lá, ele faz alguma coisa para dizer que ele está passando em frente a um lugar que é santo e ele precisa expressar o respeito, a reverência àquele local. Ou quando ele vai entrar na igreja, eu estou falando de um católico mais tradicional, né? Aqui em Limeira tem bastante, diferente em outros locais do Brasil. Mas o católico mesmo tradicional, quando ele vai entrar, um mais velho, assim, né, aqueles mais antigos, eles vão entrar na igreja, eles até têm uns até ajoelham, né? Ajoelham, faz o sinal da cruz para entrar, porque tá. Ou se tem uma água benta lá, ele dá uma lavada na mão, né? E aí aquilo lá está se santificando. O lugar é santo. Então, lá em Trindade, em Goiás, eu morava. Trindade é uma cidade, está emendada a Goiânia. Então, eu morava num bairro de Goiânia, que era bem próximo à cidade de Trindade. Então, tem a Romaria. Trindade, depois de Aparecida, aqui é o principal. Aparecida é em São Paulo ou é Minas? Eu até esqueço. Adão. Ajuda aí, Adão. Aparecida é São Paulo. São Paulo, né? Então, depois de Aparecida é Trindade. E lá tem a Romaria, uma pista dupla, e aí tem um espaço, tipo fosse um acostamento, mas é separado da pista mesmo, da rodovia, tem a Romaria, então é bem organizado o negócio. E as pessoas todo ano, elas vão lá do Brasil inteiro, né? Mais para de Goiás, da região centro-oeste, fazer a Romaria até a igreja em Trindade, fica num monte, eu já fui lá, muito bonita, assim, em termos de a parte arquitetônica dela e tal. Eu tirei minha carteira em Trindade, né? Então, uma vez eu estava lá fazendo aula lá e eu vou lá conhecer essa igreja. E eu gosto de olhar a parte histórica, essas coisas assim, me interessam bastante. E aí embaixo tem um templo em cima, embaixo tem um salão enorme, que é cheio de muletas, cheio de coisa das pessoas que supostamente, ou que foram de fato curadas, né, não pelo poder de Deus, né, mas coloca no chinelo universal e mundial aí a quantidade de coisa. Tem lá cartas e documentos dizendo e provando que foram curadas. O que demonstra, né, claramente, além da própria escritura, que experiência não comprova nada, né? Se fosse assim, os católicos estavam certos. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que essa teologia católica, ela tem muita influência na maneira do evangélico pensar. O movimento neopentecostal, por exemplo, que acusa tanto os presbiterianos de serem católicos por causa da nossa liturgia e tal, na realidade eles são católicos. Por quê? Na teologia neopentecostal, a igreja, o lugar, a igreja ali, é a sede da igreja, né? No caso aqui é quadrangular, é a sede da igreja, é o santuário, é o templo de Salomão. Então, eles sim têm essa cultura católica do lugar, né? Do bispo, ou do apóstolo, ou igual o católico beija a mão do padre, do bispo, do papa, e não se beija a mão do pastor, ou do bispo, ou do apóstolo, na igreja neopentecostal, mas faz pior do que isso. Até o lenço suado deles é tido como que cura. Se o bispo ou o apóstolo, tanto é que esses camaradas aí, né, esses donos de igreja, eles nem passam no meio do povo, eles não cumprimentam o povo, não. Eles entram por um elevadorzinho, lá no púlpito, tem segurança, entra no carrão. Isso é a forma, é um popstar, é um ser de outro planeta. Então, isso são pequenos papados, pequenos padres, bispos, né, que usam dessa estratégia, e os crentes, ou os evangélicos da igreja neopentecostal, principalmente,
tem essa ideia de santuário, essa ideia de ungido, de um poder de abençoar do pastor, ou do bispo, ou do apóstolo. Na realidade, então, na prática e na própria construção teológica, a igreja evangélica brasileira, na sua maior parte, é católica. Ela não é, e outras coisas, né? Benzer a água, não é benzer, né? O evangelho fala que é abençoada a água, o sal grosso, a corrente. Qual a diferença de um evangélico acreditar em uma corrente, uma campanha, em uma água abençoada, do católico que faz lá reza o terço, que faz lá as suas romarias, que faz as suas coisas lá para alcançar bênção ou para agradecer bênção? É a mesma coisa. Isso jamais você vai encontrar dentro de uma igreja reformada. Jamais você vai encontrar dentro de uma igreja batista reformada ou presbiteriana reformada, porque isso é algo que os reformados combateram há séculos na igreja. Combateram justamente essas práticas contrárias à palavra de dentro da igreja. E um dos gritos, né, da reforma é somente as escrituras, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a glória a Deus. Então, é só para introduzir a nossa discussão, para mostrar aos irmãos que, na realidade, os que nos acusam tanto de ter uma teologia católica, na verdade, são eles. E eles nos acusam porque eles entendem que fé ou cristianismo verdadeiro é histeria, é aquela coisa constante acha que está cheio do Espírito, você está sapateando no Espírito, você está flutuando, você vê asa de anjo bater, você vê essas coisas místicas aí, inexplicáveis. Por que são inexplicáveis? Porque são irracionais, não são bíblicas, não são lógicas, são coisas fruto da imaginação da maior parte, é um envolvimento coletivo das pessoas, uma indução dos líderes e assim por diante. Então, só para uma introdução, os irmãos compreenderem e saberem dar resposta à razão da nossa fé. A gente não defende, se tiver algum presbiteriano conservador que defenda isso, ele está defendendo de alegre, que ele não sabe o que é. Mas a visão reformada e a visão da igreja conservadora, que é uma visão reformada, expressos, né, na Confissão de Fé de Westminster, claramente contra qualquer ideia de que a igreja de Cristo seja reduzida a um espaço, a um templo. Agora, a igreja são as pessoas, né, como vocês colocaram, o Fernando até colocou dessa forma, né, do tabernáculo e tal. A gente vai ver um pouquinho mais sobre isso. Alguma dúvida até aqui? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Compreendendo perfeitamente. Beleza. Eu ainda vou melhorar esse material para vocês, né, como sempre faço, até ficar o grande finale, né, mas aqui é só para a gente começar a discutir um pouquinho sobre esse assunto. O que é a igreja? Né? A palavra igreja é eclesia, é uma palavra grega, que ela traz a ideia de assembleia, de multidão, de ajuntamento. Então, a palavra igreja, ela não é uma palavra que foi criada pela igreja, pelos crentes do Novo Testamento. Na verdade, essa expressão era usada pelos gregos, pelos romanos, quando tinha uma reunião lá, reunia para um senado, ou reunia os líderes de qualquer coisa, no sentido religioso, filosófico ou político, eram os anciãos, isso era chamado de eclesia, de ajuntamento, de assembleia. Então, em termos de palavra igreja, ela é uma palavra que era usada no mundo da época dos apóstolos. Não é uma palavra que foi criada pelos apóstolos ou pelo próprio Cristo. Isso foi criado dentro da cultura grega e romana. E eles apenas utilizaram desta expressão porque ela expressa muito bem esse princípio aí, esse significado, né, de um ajuntamento. Agora, só que a igreja não é um simples ajuntamento de pessoas. Você pode ter uma ONG, uma assembleia de ONG, não é assim que é chamado? Quando você tem uma ONG, tem lá o estatuto, a assembleia da ONG tal, ou da fundação tal. Então, a assembleia, você pode ver que é normal usar o nome assembleia, né?
para a Assembleia Constituinte, a Assembleia, só que não vai falar igreja, né? Mas, na verdade, a Assembleia é a igreja, no sentido da palavra. Então, essa ideia de ajuntamento de pessoas para cumprir um propósito, isso é usado até hoje. E pela política, pelas reuniões, pelas instituições sociais e assim por diante. Preciso ter uma assembleia para aprovar o estatuto daquela ONG, daquela fundação, no edifício do condomínio aí, né, Adão? Tem que ter uma assembleia, né, para poder, dos condôminos aí, para poder decidir alguma coisa, ter uma diretoria. Esses princípios de assembleia, eu estou usando só a palavra, na verdade, a assembleia é a igreja, no sentido original da palavra, é eclesia, é esta palavra aqui. Então, o mundo todo utiliza, a ONU tem uma eclesia, uma reunião dos líderes do mundo inteiro para discutir alguma coisa. Então, só para vocês compreenderem que esse nome eclesia, que vem de eclesiástico, né, que aí a igreja, quando você fala igreja, você fala eclesiástico, reunião eclesiástica. Reunião eclesiástica é uma reunião, pode ser da igreja, pode ser de uma outra coisa, se a gente for usar o significado da palavra. Mas isso foi absorvido, né, vamos dizer assim, pelo Novo Testamento, na história da igreja, como uma reunião do povo de Deus. A gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso, mas aqui eu trato do seguinte, no caso da Assembleia, né, da igreja, por exemplo, você vê a Assembleia de Deus, né? A Assembleia de Deus é a eclesia de Deus. Eu estou falando do nome em si. Por exemplo, a Assembleia de Deus. Vocês sabem por que chama Assembleia de Deus? Maior igreja do mundo. Eu não sei. A Igreja Assembleia de Deus, ela surgiu da Igreja Batista. A Igreja Batista do Belém do Pará. Então, em 1910, se não estiver enganado, em 1909, uma coisa assim. No começo do século passado. E a Igreja Batista, ela é uma igreja que tem um sistema de governo, eu vou tratar isso mais à frente, não hoje, mas é chamado de congregacional. Então, o que isso quer dizer? O sistema congregacional é que os membros da igreja, em assembleia, decidem praticamente tudo. Então, até se vai disciplinar uma pessoa ou não, sabe? É um negócio de tudo tratado em assembleia. Então, isso é o jeito congregacional de ser. O pastor, ele não tem muito, vamos dizer assim, poder de decisão. Praticamente, ele é mandado pela Assembleia. E, em alguns casos, a Igreja Batista não tem nem presbíteros, são diáconos que formam a mesa diretora e o pastor faz parte ali, mas o que realmente determina tudo é a Assembleia. No caso da Igreja Presbiteriana, é presbíteros, né? Por isso que vem a palavra presbiteriana, que são representantes da Assembleia, que é a base da democracia no Brasil, nos Estados Unidos e no mundo inteiro. Então, é o jeito republicano de ser. A questão, e sem entrar em questões de governo aqui, presbiteriano e batista, a Igreja Batista tem o quê? Um sistema congregacional, né? A Assembleia mandando, que eu estou dizendo. Aí eles saem da Igreja Batista e faz o quê? Nós somos a Assembleia, mas de Deus, não de homens. Compreendeu aí a lógica? Só que na Assembleia de Deus, eles adotaram outro sistema de governo, que é um sistema chamado episcopal, em que há um líder, no caso, eles foram para outro extremo, que é o líder, o pastor que manda e desmanda, é o pastor presidente, que manda e desmanda ali e tal. Isso até hoje é assim. É o sistema episcopal que deu origem ao papado. A igreja começou com esse sistema episcopal, o bispo tornou-se tão importante de Roma que com o tempo se tornou o papa da igreja. Então, só uma visão geral assim para vocês verem. Não estou aqui, nenhum reformado vai dizer, né, que um sistema episcopal, congregacional ou presbiteriano são os três principais tipos de governo, de igreja, tem algum que é absolutamente certo, né, que não tem falha nenhuma, porque a Bíblia dá essa possibilidade de ter essas formas de governo. Então, não estou aqui entrando no mérito da questão administrativa. Eu acredito que o presbiteriano é o mais adequado, até porque eu sou presbiteriano. Então, mas
Não é só por isso, é porque pela lógica, é um sistema mais, vamos dizer assim, mais democrático, ele não deixa poder demais na mão de um homem, no caso, como episcopal, e nem tanto poder também na Assembleia para ser uma congregação que manda em tudo. Então há uma separação. A gente vai ver isso mais à frente. Mas a Igreja Católica, qual é a essência da Igreja para a Igreja Católica, na visão católica? Há muita diferença de opinião entre católicos romanos e protestantes. A gente tem que sempre olhar nesse ângulo aí. Por quê? Porque a reforma protestante ela é um marco. Né? Ela vai separar, ela vai mostrar as incoerências da Igreja Católica. Então, os católicos eles acham que a Igreja é uma organização externa, ou seja, o católico sim dá essa visão de que a Igreja é o templo, é a catedral. Tanto é que você pode ver que as igrejas católicas mais antigas, aqui em Limeira mesmo, aquela lá do centro, né, tem duas lá da Rua da Morte, né, Boa Morte, e tem aquela lá eu acho que a primeira é aquela mais embaixo, perto da Ultrafarma, né, deve ser aquela primeira, a matriz, né. Toda cidade mais antiga tem uma matriz, né, porque o país sempre dava a praça principal da cidade para a Igreja Católica ter sua igreja. Depois fala que o país era laico, né? Mas o fato é o seguinte, essas igrejas mais antigas, pegando o exemplo da matriz de Limeira, vocês podem observar que a arquitetura delas são igrejas de portas muito grandes, né? As portas de madeira enormes, e a entrada é muito grande, né? A igreja é muito alta, tem uma torre, então a igreja é imponente. Você pode ver que a construção ela é imponente. Ela é realmente grande, né? Às vezes nem cabe tantas pessoas assim dentro dela, mas a construção, a forma dela ser construída é para demonstrar poder da igreja. Então, quando você passa por uma porta daquela, grandona, gigantesca, e toda aquela arquitetura, aquelas colunas enormes e tal, você se sente pequeno diante da igreja. Você vê o poder da igreja. Então, essa parte de externa da igreja, para a Igreja Católica, é muito importante. Por quê? Porque eles enxergam a igreja como sendo essa igreja visível. Então, se você não faz parte, não comunga na Igreja Católica, você está perdido. Você, se for excomungado da igreja, você está, como dizem em Goiás, está na roça. Né? Então, o que fizeram, tentar fazer com Martinho Lutero, o Papa excomungou ele. Então, isso quer dizer, se você vai para o inferno, acabou. Então, essa visão externa da Igreja Católica, mais um aspecto aí católico na Igreja Evangélica. Né? Se o apóstolo te excluir, ou o apóstolo tirar você da cobertura da bênção dele, você está na roça também. Então, isso é catolicismo. Veja como que o catolicismo faz parte do neopentecostalismo, com outros nomes. Mas, voltando aqui à Igreja Católica, né, ela dá ênfase a essa questão da visibilidade da igreja. A igreja, não há salvação fora da igreja, esse é um pensamento católico. Então, se você estiver fora da igreja, visível, você não é salvo, você não pode ser salvo. É por isso que os católicos batizam crianças. Eles não batizam crianças por causa da aliança, como nós batizamos. Eles batizam porque se a criança morrer sem ser batizada, ela morre pagã. Então, ela tem que ter o batismo para poder garantir que ela vai para o céu, e não vai para o purgatório lá. Estritamente falando, não consiste em todo o corpo. A Igreja Católica, ela não só tem essa visão bem reduzida de Igreja de Cristo, de que se resume à igreja visível, mas principalmente a organização da igreja, a essência dela seria a liderança, principalmente. Não só os fiéis são os peãozinhos, né? Mas a hierarquia, o padre, o bispo, o arcebispo, o papa. Então, esses são os sacerdotes de Deus, esses são aqueles que te representam diante de Deus, e tanto é que você tem que confessar os seus pecados a um padre, para que ele possa interceder por você
e você dá lá a sua penitência. Não há, eles são um sacerdote. Enquanto que a igreja protestante, ela rompeu com isso e disse, não, todos os crentes são sacerdotes. Por quê? Porque Cristo representou os crentes, e em Cristo somos sacerdotes. Em Cristo nós temos acesso ao Pai. Eu não preciso mais de intermediários, eu não preciso de santos, eu não preciso de um líder religioso, eu preciso apenas de Cristo, somente Cristo. Veja, isso aí é bom, eu estou tentando enfatizar isso para vocês, porque essa questão entre protestantes e católicos, no nosso tempo, não é mais discutida. A igreja evangélica se tornou tão católica na sua teologia que eu ouvi e já li vários líderes evangélicos dizerem que não há mais por que nós falarmos da igreja protestante, porque nós não protestamos mais nada, está tudo igual agora, que a igreja católica, carismáticos e tal. Então, essa questão precisa ser desconstruída, porque as diferenças continuam existindo, e essas diferenças são acentuadas na igreja evangélica brasileira, que é, na sua maior parte, neopentecostal, e é católica na sua prática. Então, nós temos que romper com tudo isso, não só com o catolicismo, mas com a igreja evangélica neopentecostal, que é, basicamente, em muitos ensinos, quase que uma seita. Então, aqui eu coloco que eles fizeram, né, os católicos, distinção entre corpo como igreja docente e corpo comum dos cristãos. O que quer dizer isso? Eles fazem a diferença entre a igreja, que é os que ensinam, padre, bispo, arcebispo, papa. Então, esse é o corpo da igreja mais seleto. E o corpo daqueles que são ensinados, né, dos fiéis. Pergunto a vocês, não é assim na igreja evangélica, neopentecostal? O pastor neopentecostal, ele tem que ter até a mesa separada, tudo. Ele é totalmente separado do restante. Ele, no caso da quadrangular aqui em Limeira, eu sei, né, porque já vários me contaram, o líder, ele é o cara, e os obreiros das congregações são segunda classe. E os fiéis é terceira classe, não é assim? Pentecostal é exatamente isso. Você era da quadrangular, Fernando? Não sei. Não. Eu era de um pastor fundou da onde eu não sei. Ah, sim. Mas você já foi muitas vezes, né, na quadrangular, né? Eu fui uma vez, pastor. Ah, sim. Mas na igreja lá que o Adão conhece também, e a Church lá, né, também é a mesma coisa, né, Adão? Ah, Church. A quadrangular, quando a pastora Osaide ela era oficial lá, Uhum. quando terminava o culto, eu estacionava o carro lá dentro da igreja para ela entrar e as pessoas que se viram vai saindo para o outro lado. É absurdo, né? Absurdo. Olha. Uma mulher, essa mulher, ela é morena, não é negra? Se morena, não? Ela é bem. Quem? A pastora Osaide. É branca. Ela é branca. Ah, tá. Porque uma vez, se eu encontrar essa mulher, nem sei como que ela é. Mas é que uma vez eu estava no shopping aqui de Limeira, em Pátio, faz muitos anos já, né? Quando eu cheguei aqui. E tinha uma mulher autona, morena, afrodescendente mesmo, assim, mas não era negra mesmo, não, era morena, né? Mas bem imponente, cabelão, assim e tal. E toda madame, e estava lá deve ser um discípulo dela lá, e ela foi naquela de Gasp lá, eu compro bastante lá calçado, e aí a minha esposa que observou que aí as vendedoras lá morrendo devia ser fiel da igreja dela. Não, pastora, não sei o quê, e ela totalmente arrogante, assim, uma soberba, aquela pessoa de uma soberba que te faz até mal ficar perto. Nossa, dá nojo, né? Assim, um negócio que me particularmente dá nojo, uma pessoa desse tipo. Então, eu pensei até fosse alguém, mas é alguma pastora aí em Limeira aí que é forte, não sei quem que é. Mas ou estava aí de passagem, sempre. Era pastora, mas era toda nos trinques, sabe? Toda cheia de coisa, de joias e tal. Não sei se era verdadeira, mas tinha. Mas, assim, esse tipo de coisa que o Adão narrou, é muito comum, infelizmente, né?
Tem pastor aí, aqui na região interior de São Paulo, um colega contou, da Assembleia de Deus, que ele chega atrasado de propósito, e aí, para que a igreja comece, já tenha começado o louvor e tal, aí quando ele chega igual o Jô Soares, ele faz assim, né, o povo para ele entrar, todo mundo olhar para ele igual se fosse o noivo, entrar, assim, aí continua. Ô, irmãos, olha, sem medo algum de falar isso, que eu vou deixar aqui, talvez eu até coloque isso depois na mídia aí, sem nenhum medo, é um bando de picareta, que não representa o evangelho, e não precisa ter medo nenhum de qualquer ameaça espiritual que eles façam, porque são cães, né? Como Paulo diz, são maus obreiros, são pessoas indignas do evangelho, e que nada representa o evangelho. É um absurdo imaginar que um líder, primeiro que pastor, eu nem vou comentar, porque não existe, né, na Bíblia, mas um líder, alguém que se diz pastor, agir dessa maneira. Agora eu vou citar um exemplo no meio pentecostal, mais tradicional, um exemplo bom. E tem um amigo lá em Goiânia, que é pastor numa igreja pentecostal, presbiteriana renovada, e a renovada tem até reformados no meio dela. Em Campinas tem um que é uma igreja que eu mesmo dei instituto lá há 1 ano. Mas ela tem variações, né? Tem neopentecostal, tem reformado, tem pentecostal mais clássico, mais tradicional, e esse pastor, ele é mais tradicional, e ele realmente ama a igreja. Eu conheço a vida dele, e trabalha de pedreiro, de mestre de obra. Ele era mestre de obra, e ele faz tudo, ele é um cara trabalhador mesmo. E ele falou um dia para mim assim, pastor, o pastor verdadeiro tem que bater na roupa assim, caiu o pelo da ovelha. Eu nunca esqueci isso, sabe? Essa imagem dele falar, está envolvido com a vida das ovelhas e ajudar. Mas eu estou só sendo justo na minha análise aqui, que não é neopentecostal, né? É um pentecostal tradicional. Mas o fato é o seguinte, isso aqui é para vocês verem que essas diferenças, elas continuam existindo na igreja católica e a igreja, no caso, a igreja neopentecostal. Aqui eu vou falar para vocês sobre a essência da igreja na visão reformada, né? Na visão protestante reformada. A reforma protestante, ela reagiu contra essa concepção que a igreja católica tinha e tem ainda de uma igreja apenas externa, e ela procurou mostrar que a essência da igreja é a sua comunhão invisível e espiritual. O que isso quer dizer? Você tem aqui a nossa igreja, vamos pegar a nossa igreja, falar da nossa casa. Você tem 140 membros. Dos 140 membros, eu não posso afirmar que todos são crentes. É que é Deus que sabe. Às vezes a pessoa demonstra isso para o conselho, para o pastor, para a igreja, mas tem uma vida longe do evangelho e a gente não fica vigiando a vida de ninguém. Então, mas quando você fala assim, qual que é a igreja do Caeira? São esses membros que estão rolados aí. Visivelmente, você sabe o nome de cada um deles. Mas nesta igreja existem verdadeiros crentes e falsos crentes. Isso em qualquer igreja, tá? Nenhuma igreja vai ter só crente. Jesus falou que ia ser assim, joio e trigo crescendo junto. Então, qualquer igreja no mundo vai ter verdadeiros e falsos. Pode prevalecer a quantidade de verdadeiros e ter um menor número de falsos crentes. Então, a gente espera que aqui seja bem pequeno o número de não crentes. Mas o fato é que eu quero dizer o seguinte, os verdadeiros crentes daqui, com os verdadeiros crentes da Igreja de Nova Itália, com os verdadeiros crentes lá de Maputo, vou colocar assim, ou qualquer outra igreja verdadeiramente bíblica, os verdadeiros crentes formam a igreja espiritual, formam a igreja de Cristo. É uma igreja invisível. Então, nós fazemos parte de uma igreja de Cristo, que está espalhada no mundo inteiro, mas essa igreja de Cristo, ela não é institucional, ela não é visível, ela não tem prédio específico, mas ela a igreja de Cristo, é a igreja que é formada pelos verdadeiros crentes alcançados pela graça, espalhados pelo mundo inteiro. Então, ela não está restrita a uma denominação, ela não está restrita a uma igreja local. A igreja local ou a denominação, ela é um ramo da igreja de Cristo, enquanto ela for fiel.
Se ela for um ramo infiel, Cristo vem, o Pai vem, corta ela e sai fora. Mas a igreja de Cristo continua no mundo, porque ela não está presa à igreja de Cristo, ela é invisível. Eu lembro de uma experiência que eu tive quando seminarista, que me marcou bastante. Eu mais 4 seminaristas, o seminário nosso é muito próximo da praia, né? Próximo 60 quilômetros da praia. Eu fui lá 2 vezes só, em 4 anos. Mas é bem próximo da Praia de Santos. E aí, um dia, não, era sábado, né, não tem aula, a gente decidiu descer para a praia, passar o dia lá. E aí, nós vimos lá uma placa, uma divulgação, um cartaz, de um navio que era o maior navio, maior biblioteca flutuante do mundo. E a gente, seminarista, negócio de livro, né, tal, vamos lá ver. Fomos lá. Só que, para nossa surpresa, e boa surpresa, era um navio evangélico, era de missionários, é uma missão que tem, muito interessante, que vai pegando jovens do mundo inteiro, assim, de vários países cristãos, e eles passam a temporada nesse navio evangelizando, onde ele para vendendo livros evangélicos, né, e pregando o evangelho. Bem legal mesmo. E a gente ficou muito feliz de encontrar aquele navio e dessa missão, e tinha uma irmã. Na época eu era solteiro, né? Até achei, fiquei interessado, né? Porque era missionário. Mas, assim, era uma irmãzinha de Porto Rico. E aí, né, nós ficamos conversando com ela, ela é muito educada, mas o que eu chamou a atenção não foi a beleza dela só, não. Eu era solteiro e jovem, bem jovem, não conhecia a Vanessa, né? Bom dizer. Mas o que me interessou e que me destacou naquela menina é que parecia que a gente já conhecia ela há tanto tempo. Uma ligação de alma, né? Assim, pela fé. Parece ser igual quando eu conheci o FJ, assim, poxa, parece que eu já conheci esse cara antes. Uma afinidade, né? Você se sente à vontade de outra nação, né? De outro lugar, você se sente à vontade porque é cristão, faz parte da Igreja de Cristo, que está espalhada pelo mundo. Então, essa afinidade natural, né? Esse envolvimento de fé, isso é por conta do fato de pertencermos ao mesmo corpo. Agora, é lógico que, quando a gente olha em Efésios capítulo 2, as igrejas locais também devem ser consideradas como o corpo de Cristo. Por exemplo, quando Paulo fala para a igreja em Éfeso, então era uma igreja em Éfeso, Paulo chama ela de corpo de Cristo, de edifício e tal. Então, tem esse sentido de que a igreja local, formada pelos verdadeiros crentes daquela igreja local, forma o corpo de Cristo, onde cada um tem o seu dom. E a igreja de Corinto, Paulo tratava dessa forma. Mas no âmbito geral, né, no global, quando você olha, ou universal, né, a gente fala universal agora, tem uma igreja que é apóstata, né, que é universal, mas a palavra católico quer dizer universal. Então, é até contraditório, católico romano. Se é católico, é universal, como é que pode ser romano, localizado? Então, é uma contradição de termos. Mas a palavra católico não é da Igreja Católica Romana, é a palavra universal. Então, a igreja cristã, não estou aqui falando de denominação, a igreja cristã, ela é universal, ela é católica nesse aspecto, no sentido de que ela envolve crentes de todos os lugares, de todas as línguas, né? É exatamente isso que João fala, que vê uma multidão incontável lá reunindo os crentes, né, alcançados em todos os tempos, em todos os lugares, de todos os povos, línguas, tribos e nações. Isso é uma coisa interessante para nós, porque a visão dos reformados, né, a visão nossa reformada, é a visão que a igreja ela não é restrita a uma denominação, ela não é restrita a uma igreja local. E isso diferencia é uma diferença fundamental de seitas. Porque testemunho de Jeová só acha se você é salvo se for testemunho de Jeová. Mórmon se você for mórmon. Congregação Cristã do Brasil é praticamente uma seita quase. Se você não for da congregação, você está perdido. E se você pegar igrejas aí neopentecostais, grande parte delas tem um traço muito forte de prática assim, é quase uma seita, né? Porque se você sair dela, você perdeu a salvação. Se a gente perder algum membro da nossa igreja, se algum membro da nossa igreja
sai para outra igreja, que é a igreja séria, lógico, e já aconteceu recentemente, vou lamentar, como eu disse, para uma pessoa que foi para uma outra igreja, de outra denominação, mas uma igreja reformada, e eu disse a essa pessoa, eu falei, olha, lamento muito, depois de todos os esforços para que ficasse, não havia razão nenhuma para sair, humanamente falando. E eu falei, ó, lamento muito você sair, a gente sente muita falta, mas me alegro que você está indo para uma igreja séria, uma igreja bíblica. Então, é outra denominação. Ou como nós recebemos recentemente um casal de uma igreja irmã de outra denominação, eu lamento no meu coração daquela igreja irmã perder membros. Mas me alegro em receber aqueles irmãos. Então não pode existir essa, sabe, a denominação tal, se são igrejas sérias, irmãs, elas devem, vamos dizer assim, se apoiarem. E quando eu vejo, por exemplo, quando vem membros de igrejas reformadas aqui em Limeira, começam a frequentar a minha igreja, e vem domingo, vem outro e tal, eu sempre liguei para o pastor daquela pessoa. Quero te informar que fulano de tal está vindo aqui na igreja, está tudo bem? Está tendo algum problema e tal? Eu sempre agi assim. Mas eu não faço isso com uma igreja neopentecostal, porque para mim ela não é igreja. Para mim ela é um ajuntamento só, uma assembleia. Ela não tem as marcas de uma igreja. É aí que nós vamos chegar aprofundar nisso um pouco mais à frente. Mas até aqui, irmãos, tem alguma dúvida? Aí, Fernanda, aquela sua pergunta vai sendo esclarecida, né? Com esse estudo aqui, a gente vai aprofundando mais aí, você vai entender mais o porquê daquelas questões. Certo? Sim, é bem interessante essas coisas que você está falando aí. Hoje está muito banalizada a questão da igreja, né? Do evangelho como um todo, naturalmente. Agora, a composição da igreja, né? A igreja é composta de quem? A igreja católica, lembra que a hierarquia da igreja é o prédio, a instituição, as pessoas. Sim. Agora, biblicamente, qual é a composição da igreja? Ela é composta, até o Adão falou isso, né? Ela é composta por pecadores salvos pela graça. A igreja, isso é uma coisa muito simples, né? Mas vamos pensar, a igreja é composta por pecadores salvos pela graça. Pecadores, ainda são pecadores, mas salvos pela graça. Então a igreja nunca será perfeita aqui. Sempre será composta de pessoas como eu e você, que somos pecadores, que às vezes ficamos irados, às vezes temos inveja, ciúme, contenda no coração, disputa, e que são pecados que precisam ser sempre combatidos. Então, a gente não pode só olhar o que os outros fazem, né? Mas olhar para dentro de nós primeiramente. E esse é um princípio que Paulo estabelece na carta aos Efésios, quando ele fala perdoar uns aos outros como Deus vos perdoou, no capítulo 4. No capítulo 4, deixa eu ver aqui. Paulo fala isso, verso 32, 4:32. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. 4:32. Veja, a igreja é o lugar do perdão, é o lugar da reconciliação. É igual a igreja é chamada por Paulo, inclusive no capítulo 2, de família. A igreja, ou em Gálatas, Paulo fala família da fé. A igreja é uma família ligada por um sangue muito mais importante do que o sangue de uma família mesmo, fisicamente falando, né, geneticamente falando, porque é o sangue de Cristo, é que nos une. A razão pela qual nós somos ligados uns aos outros é por causa de Cristo, é o corpo dele, e ele é o cabeça desse corpo, e o Espírito Santo é que age ligando as partes desse corpo para que possa crescer cada vez mais a estatura de Cristo. Sendo a igreja um corpo, né, sendo a igreja uma família, qual família, usando essa linguagem comparativa que o próprio apóstolo Paulo utiliza, qual família que não tem irmãos com problema?
Qual a família que não tem pessoas com dificuldades de relacionamento, aquelas ovelhas negras da família, né? Até estava no velório de uma pessoa, apoiando uma irmã, e eu falei, essa pessoa falando de um parente dela lá, que dá trabalho demais, eu falei assim, toda família tem umas pecinhas dessa, né? Toda família tem umas pecinhas, mas não deixa de ser família. Não deixa de... Tem pessoas das nossas famílias que você fala assim, mas parece que esse camarada é de outra família. Ele não aprendeu nada, ele não segue os princípios que nós aprendemos com os nossos pais. A mesma coisa você encontra na igreja, você fala assim, mas esse camarada aqui parece que não é desse ramo aqui. Né? Mas, na verdade, às vezes não é mesmo. Às vezes é uma pessoa ali que não é crente, no caso da família da fé. Mas eu estou fazendo essa comparação porque a própria Escritura faz. E a gente precisa entender isso. Agora, se você tem um irmão, uma irmã da família, que tem problemas de relacionamento, né? É difícil de conviver, mas o que te move é minha irmã, é meu irmão, é meu sangue. Então, ela não é desqualificada por alguns comportamentos, mas você tem aquela consideração porque é da sua família, e você tolera algumas coisas. Não quer dizer que você tem que tolerar tudo, mas algumas você não deserta elas, você não abandona se ela precisar. A igreja é assim também, os irmãos são difíceis de a gente relacionar. São pessoas complicadas, e pessoas crentes, mas que emocionalmente são problemáticas, têm muitos problemas psicológicos, e elas não se dão com ninguém, quase ninguém. Mas são pessoas crentes que não desconstruíram ainda aquelas coisas antigas na área emocional. Né? São pessoas moralmente corretas e tal, mas elas não entenderam ainda alguns aspectos da fé, e é isso que Paulo fala, que nós temos que suportar em amor, capítulo 4. Suportar em amor, irmão, é ser suporte dele, é ajudá-lo a crescer, é contribuir. Não é pescar o peixe para a pessoa, mas ensinar ela a pescar, ensinar ela a andar, ensinar ela a caminhar, mentorear, é ajudar o irmão mais fraco. É lógico, estou dizendo no caso em que a pessoa quer ser ajudada, em que a pessoa quer aprender. Então, isso estou dizendo de modo geral, não particulares assim. Outra coisa interessante também da gente abordar aí quem procura igreja sem defeitos no mundo está fadado ao fracasso. Existem defeitos na igreja que você não pode aceitar. Quais são eles? Ou qual você poderia dizer? Teológico. Teológico, se fala heresia, você não pode aceitar, tem que sair fora. É o que acontece no movimento neopentecostal. Se você ler a carta de Judas, que não é Judas Iscariotes, né? Mas Judas, irmão de Jesus, ele fala lá sobre os falsos pregadores. Ele fala sobre os hereges. E ele fala da ira de Deus contra esses pregadores, da teologia da prosperidade da época. E aí, no finalzinho da carta, ele fala que nós devemos arrebatar do fogo os irmãos. A ideia ali é arrebatar do fogo aqueles irmãos que estão debaixo da liderança desses homens. O fogo ali é a ira de Deus, a ira de Deus. Então, você ajudar eles a ser libertados, igual a igreja protestante fez com o catolicismo, tirou eles do catolicismo para poder conhecer a palavra. Então, nós hoje precisamos, em muitos casos, contribuir, é o que a teologia reformada tem feito a partir da internet, contribuir para que irmãos, verdadeiros irmãos, mas enganados por esses falsos pregadores, sejam arrebatados do fogo da ira de Deus. Não é isso que Judas fala? Sim. Nesse caso, a gente reconhecendo que da igreja anterior nossa, no caso uma pentecostal, seria uma obrigação minha estar indo lá, suportar um culto para puxar as pessoas para conversar sobre o verdadeiro evangelho? Ou como que funcionaria? Então, aí Não sei se dá pra entender. envolve bastante questões éticas, né? Ir na igreja deles, não, isso aí seria um desrespeito, né? A liberdade religiosa que eles têm, inclusive, a gente não pode fazer nem com os católicos, né? Tem que respeitar o ambiente deles, assim como a gente quer que respeitem o nosso.
A gente não aceitaria jamais vir um pentecostal na nossa igreja querer ensinar como é que se fala em línguas aqui, né? Então é inadmissível. Eu expulsaria ele da igreja na hora. Agora, da mesma maneira, também nós não podemos fazer isso dentro da igreja deles. Mas, da mesma forma como que você evangeliza uma pessoa no dia a dia, não é? Quando alguém chega em você e começa a falar das crises de fé, da religiosidade dela, e aí você vai lá e evangeliza aquela pessoa, começa a falar da palavra e tal. Da mesma forma, você pegar alguém que você percebe que é uma pessoa realmente crente, mas que nunca teve contato com a teologia reformada. Quando eu falo teologia reformada, estou dizendo assim pelo fato de ter a escritura como regra, única regra de fé e prática, né? Não estou criando aqui uma idolatria à teologia reformada. A teologia reformada só é verdadeira naquilo que a escritura diz que ela é. Então, a questão é, se você apresenta o evangelho para essa pessoa, ela vai, se ela é crente, o Espírito Santo de Deus vai levá-la a um inconformismo, ela vai se sentir incomodada, ela vai relutar, ela vai ter crise, mas ela vai querer ouvir mais. É o caso, né, do Leandro Freitas, por exemplo, é o caso, a história dele é essa, ele se entregou ao neopentecostalismo, achando que era o correto, e aí ele estava contando num encontro nosso aí, que ele estava ouvindo um adventista, aquele cara da arqueologia lá, cara muito intelectual, e ele falando sobre questões do texto lá, crítica textual, e aí ele começou a falar, peraí, mas isso aí tem sentido, né, e tal, e aí ele foi comentar com o líder dele, e o líder dele falou para ele ouvir Adalto Lourenço, foi a pior coisa que ele fez na vida, né? Aí foi assistir o Adalto Lourenço, ele conheceu o presbiterianismo. Aí começou a ler, comprar livro, ler. E aí, quando ele chegou e foi vendo as incoerências, né, com relação à Bíblia, ele chegou no líder dele da Filadélfia e falou o seguinte, olha, vocês creem na suficiência das Escrituras e tal? Ele falou, não, se você crê, o líder falou, se você crê na suficiência das Escrituras, aqui você pode ir embora, aqui a gente não crê. Então, aí ele saiu. Então, veja, ele saiu por quê? Porque não criam na suficiência da Escritura. E declarou isso. Então, a questão é, existem muitas pessoas que estão assim, desigrejadas, alguns, não os desigrejados apóstatas, chatos e ridículos que nós temos por aí. Estou falando de pessoas que elas não estão mais na igreja neopentecostal porque só conheceram aquela igreja, decepcionaram com a teologia delas, e eles sabem que a Bíblia é a verdade e tal, e querem aprender, mas não sabem onde. E aí você pode ser um instrumento de mostrar a elas que ainda há igrejas sérias, ainda existem igrejas que procuram pregar a palavra, embora com raridade, cada vez com mais raridade, né? Assim, porque você pegar aqui em Limeira, por exemplo, eu diria que tem umas 4 igrejas só que são reformadas, o resto, vou falar, Adão. Sem contar que você, no mundo pentecostal, independente de qual igreja, eles estão sempre procurando te mostrar que as igrejas tradicionais, ou especificamente a presbiteriana, é uma igreja fria. Sim. Uma igreja que está falando, essa igreja não é. E é isso que eu estava falando do Freitas. Eu lembro que ele falou que os líderes da igreja dele falaram assim, que eles creem na experiência. Exatamente. Tem palavra, mas o importante é a experiência. É verdade, você falou. Eu tenho aqui esse negócio aqui, o Freitas que me deu. Para eu só usar, não o conteúdo, né? Aqui, eu tenho até a prova aqui contra ele. A carteirinha dele, ó, quando ele era do... Mas eu peguei só para quando vocês forem professar a fé, o método, né? Tem aqui um documento, deveres do membro e tal. Lógico que nosso conteúdo será totalmente diferente do que daqui, mas é só a ideia, achei bem interessante, bem organizado nesse aspecto aí. E eu estava lendo um pouquinho, rapaz, dos negócios aqui.
tem umas coisas absurdas aqui nesse... Eu não risquei aqui, mas totalmente antibíblico, assim, que você se compromete como membro da igreja, sabe? Depois eu vou dar uma destacada, assim, até colocar no material sem citar mesmo, mas é uns negócios muito doidos, sabe? Muito fora da Escritura, né? Muito distante da palavra de Deus. Agora, por que há pessoas que podem converter dentro dessas igrejas? Podem. Por quê? Porque mesmo tendo fragmentos do evangelho, as pessoas podem ser alcançadas. Agora, uma vez que elas são alcançadas e depois elas têm mais contato com a palavra de Deus, porque nestas igrejas não há nenhum incentivo para você ler a Bíblia, você estudar a Bíblia. Por quê? Porque crê na experiência, como Adão citou. A experiência é a única regra de fé e prática, não a Escritura. Então, se a Escritura diz algo e a fé e a experiência da pessoa diz outra coisa, ela fica com a experiência. Então, mas se a pessoa tem uma mente mais lógica, dada a entender as coisas, ela consegue, ela logo percebe que tem incoerências. É interessante, você pode observar que as pessoas, eu falo da minha própria família, pessoas que têm problemas emocionais mesmo, assim, de complexos, de coisas desse tipo, elas não gostam elas não saem fácil dessas igrejas. Porque o pentecostalismo e o neopentecostalismo alimenta essa fragilidade emocional. Né? Por quê? Porque centraliza no homem, na sua experiência, no você. Então, a pessoa que tem problemas emocionais, ela se sente, ela fica no êxtase, né? No culto, ela fica... É uma autoajuda, é uma coisa de coaching mesmo. Você fica ali e tal, mas aí você sai, no dia seguinte tem problema, esvaziou. Aí vai de novo à noite, tem que ir de novo, vai de novo, 7 semanas, não quebra a corrente, você tem que se alimentar daquela euforia o tempo todo para poder manter-se. Eu conheci um movimento chamado, na década de 90, que dividiu muitas igrejas pelo Brasil, em Goiânia principalmente, porque Goiânia, irmãos, Goiânia é a capital evangélica. Goiânia é uma cidade... Evangélico não vale nada, né? Mas é uma cidade que você... Domingo, você vê um monte de gente nos ônibus e tudo assim, indo para a igreja. Então, é muito, muito evangélico mesmo, proporcionalmente à cidade. Só que os movimentos neopentecostais e tal, eles têm muita força dentro da igreja de Goiânia, as igrejas. E teve o G12, né, que foi o Grupo dos 12, o encontro, até hoje tem um encontro aí, mas é fraquinho perto do início. Então tinha esse encontro, o camarada entrava dentro do ônibus, só os homens para um lugar, a mulher ia para o outro, e aí eles verdavam os ônibus para você não ver para onde você estava indo, não podia levar celular, nem celular tinha muito também, né, naquela época, mas você não tinha nenhum contato depois da conta, você podia conversar com ninguém no encontro, ninguém. Você fala, vou com o Adão, eu não posso falar, bom dia, Adão, não. Para não atrapalhar meu encontro com Deus, tinha que fazer lá uma regressão, né? Você ia fazendo uma regressão quando você tinha 20 anos de idade, perdoa fulano, tinha 15, perdoa ciclano e tal, aí até o ventre da sua mãe, e aí você perdoava Deus. Essa era feita... Isso rachou um monte de igreja, o G12 fez bastante isso. O que eu quero dizer é que o G12 ele cresceu muito e formou muitas igrejas, Videira, muita igreja forte hoje no Brasil, foram formadas a partir do G12. E eles cresceram em células, né, que é um método de crescimento. Não estou dizendo que o método assim, de fazer nas casas seja errado, mas o conteúdo da célula e o propósito dela. Então, o camarada ia no encontro, estou falando de coisas que eu vivi, viu, irmãos? Que eu vi, não é me contaram, não. Isso aí eu conheci, perdi gente para esse G12 aí, quando era pastor, quando era líder de mocidade. A questão e aí você ia para o encontro, se você fosse para o segundo, terceiro encontro, você já tinha um grau já destacado, já viria monitor lá e tal, e aí se você montasse uma célula, e essa célula multiplicasse, crescesse, você já era pastor. Então, muitos pastores formaram-se a partir disso. Aí o cara, ele era um drogado, ele era um viciado em cocaína. Eu conheci um caso específico assim. E aí ele vai para o encontro e lá eles fazem a lavagem cerebral nele. Ele volta sem vontade de usar droga nenhuma por um tempo.
E ele fica aquele cara fanático na igreja, tal. Ele monta a célula e tal, e começa a fazer o negócio. Só que aí a bateria dele vai acabando e ele tem que ir para o encontro de novo. Aí ele vai para o encontro de novo. Aí ele renova a bateria dele, ele vai lá e tal. E eu conheci um cara assim. Um dia eu cheguei na casa dele, a mãe dele era da minha igreja. Ele foi crescido na minha igreja. Rapaz cresceu na igreja. Mas usou droga e tal, e aí foi para esse encontro. Ele chegou em mim e falou assim, eu sei o que está no seu coração. Eu falei, rapaz, você está igual o Espírito Santo, não, hein? Você está bom mesmo. O que aconteceu com esse rapaz? Voltou para o mundo das drogas. Então, é como se fosse uma droga mesmo. Você dá, passa aquele efeito da euforia e depois... E aí eu termino o seguinte, né? Isso é tudo, hoje foi mais introdutório, a gente bateu um papo. Eu já falei para a Ju isso aí, né? A teologia neopentecostal, ela não suporta crises. Um exemplo disso, a gente pode ver a pandemia. O que a teologia da prosperidade pôde dar de resposta no auge da pandemia? Agora está falando, né? Um monte de besteira, mas no auge do negócio. Não tem. O que a teologia da prosperidade pode falar para alguém que perdeu um ente querido por Covid? Fala que não tem fé, que não decretou, mas agora é fácil, eles estão voltando a falar, né? Vendendo até máscara invisível, estão vendendo. Mas no início ali, do auge, no começo do ano, que teve mesmo, até foi falado isso na internet, né? Era a hora das pessoas verem assim, o que valeu esse teologia da prosperidade? Não responde às crises da alma, não se sustenta porque é construído sobre areia, não é construído sobre Cristo. E para nós, reformados, mudou alguma coisa? A gente continuou a mesma fala que era antes, sem mudar nada. Por quê? Porque a gente sempre pregou que pode ser pior. Depois da queda, só não é pela graça. Então, não tem nada que nos surpreendesse nesse sentido. Mais alguma dúvida aí, irmãos? Podem falar? A gente já está ultrapassando o horário aqui da... Dona Beth está chegando agora, mas estou gravando aqui, né? A Maria Helena acabou de chegar, né? Estou vendo aqui no grupo. Beleza? Alguma colocação? Eu não vou... Deixa eu só ver aqui o... Peraí, deixa eu tirar isso aqui. Aí. A gente vai ver na próxima aula quais são as marcas. Ô, Dona Beth, boa noite. A gente está concluindo aqui, mas depois eu vou mandar o áudio aí no grupo para a senhora ouvir a aula, tá? A gente vai falar na próxima aula sobre as marcas da igreja. Sabe que a igreja de Cristo, ela tem marcas, características próprias que demonstram que aquela assembleia não é um ajuntamento somente, mas é um ajuntamento de crentes salvos pela graça. Compreenderam? Essa é uma discussão que os reformados sempre tiveram. E existem 3 marcas que os reformados, em comum acordo, em todos os tempos concordam. Alguns vão dizer que não são apenas 3, mas essas 3 estão presentes entre aquelas que eles defendem. Mas normalmente se entende que são estas 3 as principais, que é a pregação fiel da palavra, o exercício correto dos sacramentos, que é o batismo e a ceia, e a disciplina moral da igreja. Então, são 3 aspectos basilares da igreja que você encontra no Novo Testamento. E essas 3 marcas estão claramente presentes. Aí outros vão dizer a comunhão, né? A vida de oração. Então, são marcas também. Mas as principais 3 marcas, que é uma unanimidade entre reformados, essas 3. Como eu disse, alguns podem dizer que tem mais marcas, mas não vão negar essas 3. Outros vão dizer, não, são essas 3 marcas as principais. As outras podem existir ou não, mas essas 3, elas são basilares. Então, aqui eu vou, na próxima aula, mostrar para vocês o que, por exemplo, a gente quando fala assim, a igreja, a exposição fiel da palavra, né? Existem verdades primárias e verdades secundárias. E aí eu vou colocar exemplo aí, o que é verdade secundária?
O que quer dizer com verdade secundária? Existem verdades que pode ter divergência entre uma igreja fiel e outra que é fiel também. Coloquei o exemplo da Igreja Batista Reformada e a Igreja Presbiteriana Reformada. São duas igrejas fiéis, duas igrejas bíblicas, denominações diferentes, mas que existem divergência em pontos secundários. E depois eu vou mostrar para vocês quais são os pontos primários. Isso não pode ser negado na fé. Se a igreja negar isso, por exemplo, deixa eu ver aqui. Opa, volta aqui. Por exemplo, aqui, né, crendo na inspiração das Escrituras, doutrina da Trindade e tal. Essas são algumas marcas, algumas convicções de fé que, se uma igreja negar uma delas, babau, não é igreja. Entendeu? Agora, que se batiza por imersão, aspersão, se batiza criança ou não, se o governo é presbiteriano ou congregacional, e assim por diante, isso aí é irrelevante no sentido de determinar não é igreja verdadeira ou é falsa por causa disso. E aí é só uma questão de... É importante? É, mas não determinante. Compreenderam? Até predestinação, viu? Tem muito debate. Até a Igreja Batista, quando não é reformada, né, não crendo na predestinação, não é o fato da pessoa ser arminiana que ela não é crente. Isso aí, nenhum reformado pensa dessa forma. Quem pensa é os de internet, os de Facebook, de YouTube, que leu só isso da vida e acha que fé reformada é só a predestinação. Então, nenhum reformado sério vai dizer, a igreja lá, o fulano de tal não é crente porque ele é arminiano. Isso é uma besteira. A gente entende que isso é uma verdade secundária. Verdade primária são outras. Então, é lógico, eu acredito que o arminiano ele perde muito em não conhecer a doutrina da salvação como nós conhecemos, em termos de conhecimento, porém, ele é crente. John Wesley era crente, e era arminiano, e outros tantos. Então, não existe essa visão reformada, não. Isso é uma visão mais de YouTube. Interessante isso, pastor. Eu já ouvi bastante coisa sobre isso. Seria expiação, né? Isso? Tem a ver com a predestinação, eleição incondicional, né, expiação limitada, que é os 5 pontos do calvinismo. Na verdade, os 5 pontos do calvinismo nem é outra coisa importante dizer, né? Para a gente ir concluindo. Nenhum reformado, quando eu estou dizendo reformado, irmão, é reformado mesmo, legítimo, não é gente que não sabe nada e fica falando que é reformado. Nenhum reformado, nenhum escritor reformado, nenhum teólogo reformado, legítimo, vai defender, ou nenhuma igreja reformada vai subscrever Calvino. O que eu quero dizer com isso? Calvino escreveu muita coisa, comentários e institutas, né? E foi um grande e brilhante teólogo reformado. E não é o único, ele é um pontinho no meio de um universo de grandes teólogos, mas é o mais conhecido. Nenhum reformado vai dizer assim, não, tudo que Calvino disse eu concordo com ele. Não, assim, nenhum. Se você perguntar assim, o que um reformado, a igreja reformada, como é que você sabe o que uma igreja reformada pensa? É a confissão de fé dela. O que é confissão de fé? É o que você crê. Quando você entra num site, numa igreja, o que cremos? Está lá. No nosso caso, nós temos como confissão de fé a confissão de Westminster, que foi feita por teólogos de várias denominações reformadas. Não foi só presbiteriano. Batista, metodista, congregacionais, fizeram, metodista depois, mas congregacionais, batistas, presbiterianos, então fizeram, e foi um debate de 5 anos. Fizeram a confissão. Então, se a gente quer, agora, a própria confissão de Westminster, que é bem depois de Calvino, vai dizer que a autoridade máxima para qualquer discussão é a Bíblia. Não é nenhuma confissão ou teólogo, ou opinião ou experiência. A primeira parte dela já vai dizer isso. Se você pegar a Igreja Batista Reformada, ela tem uma confissão reformada da Igreja Batista, que é calvinista, que é aliancista, inclusive. Só não batiza criança, mas é aliancista. Então, toda a Igreja Reformada, ela vai subscrever, ela vai concordar com uma confissão de fé. Mas nem mesmo a própria confissão de fé é a autoridade final, é a Escritura. Ela só está concordando assim, você tem que expressar o que você acredita, de alguma forma. Então, nós acreditamos nisso com base nesses textos. Então, é isso que nós cremos. Então, não há
Ah, não creio nisso. Não, nós cremos nisso. Por quê? Por causa disso, 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 disso. Então, nenhuma igreja reformada vai assinar embaixo a teologia de algum teólogo, por mais brilhante que tenha sido, não é inspirado. A gente só subscreve a Escritura e as confissões com base na Escritura, feita pela igreja, não por um teólogo. Então, a igreja seria idólatra de Calvino se ela fizesse isso. Então, por exemplo, eu não fico nem um pouco nervoso quando falo mal de Calvino. Ele pode falar. Eu não adoro ele? Pode falar, pode lascar o pau. Já vi muitas brigas sobre isso, pastor. Nossa, Facebook, então, é o que mais tem, pastor. Sério. Então, Grupos e isso grupos. aí espanta as pessoas, sabe? Não... Ó, vou terminar o seguinte, falando para vocês, só depois eu continuo isso aí. Quando eu fui para 2018 a Moçambique, pela primeira vez lá, eles também eram reformados só dos 5 pontos. Na primeira aula que eu dei para eles de pregação expositiva e hermenêutica, eu falei assim para eles, olha, a minha proposta e meu objetivo aqui é terminar esses módulos, é uma semana que eu ia ficar lá com eles ensinando, mostrar para vocês que crer nos 5 pontos do calvinismo, que é chamado de 5 pontos do calvinismo, é apenas a ponta do iceberg da fé reformada. É um pontinho. E que é muito além disso, ser reformado. Aí eles ficaram até espantados, assim, quase que eu falei uma blasfêmia, né? Aí eu fui mostrando nas aulas, explicando. No final do curso, todos eles falando, nós somos aliancistas agora. Entenderam a doutrina da aliança do pacto, que é, na minha opinião, o que mais resume o que nós acreditamos. E não resumindo tudo, mas é muito mais do que 5 pontos de calvinismo. Então, vocês podem ver, por exemplo, quantas vezes que eu preguei sobre predestinação na igreja. Quantas vezes que eu dei aula sobre isso. Porque quando você estuda aquilo que é mais importante, predestinação fica fácil, fica natural. Eu preguei, por exemplo, domingo, falando dos eleitos de Deus, a igreja alcançando os eleitos de Deus. Essa é uma convicção que motiva a evangelização, porque eu sei que os eleitos serão alcançados. Quando eu pregar, Deus vai salvar. E se não salvar, porque não é eleito. Então eu fico tranquilo quanto a isso aí. Então a gente vai trabalhar isso melhor nas aulas que vem. Beleza? Beleza. Então vou encerrando aqui. Deixa eu só parar a gravação.